Você acha que o seu notebook podia ser um pouquinho mais rápido? Você lembra que quando você comprou ele parecia ser um foguete e agora na verdade ele parece uma carroça? Então, eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Multicore e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que você pode dar um boost no seu notebook, principalmente em casas onde você não tem o orçamento para fazer a troca dele. Então, você precisa dar um jeito. Vejo você depois da vinheta. Bom, a primeira coisa eu não sei quando que você comprou o seu notebook, eu não faço ideia de como que tá o sistema de armazenamento dele. Mas o sistema de armazenamento num computador é a parte mais lenta de todas. Caso você ainda utilize um HD no seu notebook, esse vai ser o primeiro componente que você vai fazer a troca. Caso você não sinta muita confiança em abrir seu notebook, você pode optar por um técnico para fazer esse serviço. Então, basicamente, esse vídeo ainda vai servir para você. Você só não vai botar a mão na massa, mas você pode ainda decidir o que você vai fazer com o seu notebook. Então, existem opções que você pode comprar tanto um SSD SATA de 2,5 polegadas, como também existem alguns notebooks mais novos que vão ter a opção também do SSD M2. No quesito de ser um SSD M2, ele pode tanto trabalhar com SATA como também com PCI Express. Então você vai precisar agora acessar as especificações técnicas do seu notebook para descobrir qual que é o SSD mais rápido que ele suporta. Caso ele suporte o chamado NVMe, significa que o SSD M2 suporta PCI Express. Ou seja, essa vai ser a opção mais rápida que você pode colocar no seu notebook. Outra questão que é bem importante a gente falar aqui é que quando a gente fala de notebook, processador e placa de vídeo, você não vai conseguir trocar. Então, caso você esteja utilizando programas mais pesados do que os programas que você utilizava quando você comprou o seu notebook e você realmente percebeu que, cara, tá muito lento, se você já tiver um SSD, se você percebeu que o uso do CPU e GPU tá muito alto, talvez nenhum upgrade seja suficiente para resolver o seu problema. Mas como que você vai verificar se o uso da GPU e da CPU realmente está sendo a questão? Você vai acessar o gerenciador de tarefas. Então vamos lá, você vai colocar no seu teclado Ctrl Alt Del e aí você vai no gerenciador de tarefas. Aqui no gerenciador de tarefas tem uma aba chamada Performance ou Desempenho, dependendo do idioma que tiver o seu Windows. Então, no caso dos notebooks, é mais ou menos isso que você vai ter. O processador, uso de memória, o Wi-Fi, o disco, a GPU integrada e, caso você tenha uma GPU dedicada, também a GPU dedicada. Então, você vai rodar os aplicativos que você mais utiliza e justamente esses que você percebeu que estão dando gargalo, que estão travando, e você vai abrir essa janela enquanto estiver rodando esses programas. E aí você vai começar a perceber a porcentagem de uso. Caso a porcentagem de uso esteja muito alta no seu HD ou SSD, temos aí justamente o vilão. Nos casos de você ter um problema de memória, você pode ter junto um problema de memória com uso do disco. O Windows, ele tem como se fosse uma parte do sistema de armazenamento reservado para uso de RAM, de memória RAM. O que é isso? Vamos lá. Vamos supor que você está abrindo um arquivo de 20 GB no Premiere, que é um editor de vídeo. Então você vai ter 20 GB de arquivo de dados de informação num programa aberto. Quando você abre o Windows, quando você liga o computador, você já começa a usar a memória. Quando você abre o Premiere, você está usando a memória. E quando você puxa arquivos para o seu Premiere, você vai usar mais memória ainda. E vamos supor que o seu notebook ele tem 8 GB de memória, tadinho. Quando você tem pouca memória, o seu sistema operacional ele não vai simplesmente desligar o computador, reiniciar. Ele vai começar a usar o sistema de armazenamento para uso de memória. Só que, como eu falei no início do vídeo, o sistema de armazenamento é o mais lento de todos. O fato de você não ter memória vai fazer com que o sistema operacional use o seu sistema de armazenamento, no caso SSD, HD, e é isso que vai estar gerando um uso excessivo do disco, mas na verdade o problema é a memória. Entenderam? Espero que tenha entendido. Caso você não tenha entendido, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente traz outra analogia aqui pra você. Então, caso você veja que tem um problema de uso de memória, faça um upgrade na memória. Infelizmente, existem alguns notebooks de entrada de algumas marcas que, apesar do nome ser positivo,
não é tão positivo assim, que talvez você não consiga fazer upgrade de memória. E aí você está fadado a trocar de notebook, tá? No quesito de memória, ele acaba sendo um dos componentes que você mais vai conseguir fazer o upgrade para dar uma sobrevida para o notebook. Então, tanto sistema de armazenamento como memória, é importante você conseguir fazer esse upgrade. Então, caso você tenha 8 GB, já passa para 20, que seria um módulo 16 mais um módulo soldado de 4. Então você faz o upgrade de memória e vê como que o seu sistema de armazenamento agora vai começar a se comportar. Lembrando que caso você vá ter que mandar para um técnico para fazer toda a abertura do notebook, fazer a troca de memória e tal, eu sugiro que você faça também um upgrade na questão de armazenamento. Por quê? Você vai, vamos supor, pagar R$50 pro cara abrir o seu notebook. Caso você faça o upgrade de um desses itens e aí depois você tem que fazer o upgrade do outro, você vai ter que pagar de novo esse serviço. E pensa assim, se você quer dar uma sobrevida pro seu notebook, vale a pena você fazer esse investimento. Na questão de armazenamento, você vai conseguir, inclusive, reutilizar esse dispositivo em outro notebook. Então, você não vai estar gastando dinheiro. Realmente, questão de memória, talvez você não consiga reutilizar. Mas dispositivos de armazenamento, sendo HD ou SSD, você consegue reutilizar no seu próximo notebook. Então, vale a pena, tá? O meu ponto é, vale a pena você fazer esse upgrade dos dois dispositivos para você aproveitar numa tacada só. Bom, uma coisa que é interessante a gente observar, você não consegue trocar o seu CPU e GPU, seu processador e placa de vídeo no seu notebook. Mas existe uma situação que a gente falou no outro vídeo, que é a questão da temperatura do processador e no caso também da GPU. Quando a gente fala de um notebook, estamos falando de um dispositivo bem compacto. A ideia é caber na sua mochila, que você consiga levar por aí pra cá. Então, o mínimo de pó que tiver no seu sistema de refrigeração já vai afetar a temperatura tanto do processador como da GPU. Normalmente, o sistema de refrigeração, ele é um único sistema de refrigeração tanto para o processador como para a placa de vídeo. Então, se você tiver muito pó dentro do seu notebook, invariavelmente você vai ter um problema de aquecimento. E aquecimento no seu processador e na sua placa de vídeo vai gerar o quê? Thermal throttling. E isso é o quê? Quando o seu processador ou a sua placa de vídeo começam a operar em clocks mais baixos para compensar essa alta temperatura e não queimar. Então aproveita, dá uma olhadinha no outro vídeo sobre temperatura e lá eu explico como que você vai identificar se você tá tendo ou não o thermal throttling. E caso você tenha percebido, poxa, quando eu comprei esse notebook ele não era tão quente assim, porque vai ser a nossa base aqui, a nossa régua para você saber se tem ou não tem pó. Basicamente, voltando, lembra que eu falei pra você que você pode, talvez, quem sabe, contratar um técnico pra abrir seu notebook? Esse rapaz, essa moça, provavelmente vai limpar o seu notebook. E aí temos mais uma coisa que você pode fazer. Não tem como trocar CPU e GPU, mas você pode trocar o que está em cima. Quando a gente fala de pasta térmica, normalmente é muito mais voltado para desktops. Então você vai lá trocar seu processador, você vai colocar uma pasta térmica top lá que você comprou, que tem um monte de coisa de ouro, disso, daquilo, para fazer justamente essa transferência de calor do chip gráfico, do processador pro sistema de refrigeração, que normalmente é feito de cobre, tudo beleza, show de bola. Só que quando a gente fala de notebook, o chip, ele é muito menor. Então existem muitos notebooks por aí que eles têm uma coisa chamada thermal pad. O que é o thermal pad? É como se fosse um adesivo que eles colocam em cima. E esse adesivozinho, ele vai fazer o trabalho da pasta térmica. Ele é muito mais fácil de colocar, então pensando numa escala de fábrica, é muito mais difícil dar problema. Se você tiver, sei lá, vamos supor que você é o operador que tá lá colocando, é muito mais difícil de vazar, porque não é líquido. E caso seja uma máquina também, é muito mais difícil de colocar a quantidade errada e você ter ali uma pasta térmica vazando e você acabar gerando algum curto-circuito e danificando todo o equipamento. Então, normalmente se usa o thermal pad. Então, você pode trocar esse thermal pad ou por uma pasta térmica ou pelo que nós chamamos de liquid metal, metal líquido. Aí a gente volta para a questão. Talvez você
não seja a pessoa que gosta de abrir o notebook e fazer esse serviço, mas justamente a assistência técnica pode realizar. Então, caso você esteja pensando, poxa, tá, beleza, Carol, me fala o que eu preciso comprar. Compre então um SSD que seja compatível com o seu notebook. Ah, eu não faço ideia de como que eu verifico. Compra um SSD SATA 2,5 polegadas. Ele vai ser compatível com o seu notebook. Top! Próximo passo, memória. Você vai precisar saber se a sua memória é DDR3 ou DDR4. E aí você realmente vai precisar olhar as especificações, DDR3 ou DDR4. A próxima questão, qual a pasta térmica que eu posso comprar? Uma Gelid, uma Arctic Silver. Resolvida a treta. Então, isso é o que você pode fazer para dar uma sobrevida ao seu notebook. Fazer a limpeza dele pelo menos uma vez por ano. Caso você ainda não tenha aberto ele, faça então a troca do thermal pad por uma pasta térmica ou metal líquido. Lembrando que para fazer a troca por metal líquido, aí você vai precisar mandar numa pessoa, né, num técnico que seja especializado. Caso você não conheça o técnico, a empresa que vai realizar esse serviço, não entregue metal líquido, tá? Faça realmente a troca por uma pasta térmica, porque caso eles façam o serviço errado, você pode ter seu notebook danificado permanentemente. Então, realmente, se você não conhece, você não sabe quem que é, pasta térmica, tá bom? Então, pasta térmica, SSD, ou um SSD mais rápido, ou a troca de um HD para um SSD, upgrade de memória, sempre mantenha seu notebook sempre bem limpo, para que você tenha um sistema de refrigeração sempre eficiente. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Caso você ainda tenha alguma dúvida, pode mandar tanto aqui embaixo nos comentários, como também no direct lá no Instagram. E me segue também no Instagram, porque lá é onde eu busco ideias, sugestões, feedbacks também, de uma forma mais ativa. Então, tô pensando em fazer um vídeo assim, assado. Lá eu pergunto quais são as principais dúvidas. Então, me segue lá pra você sempre participar das enquetes. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!